Se você não me conhece, meu nome é Thiago. Toda terça e quinta eu venho fazendo lives aqui no Propósito Evolução no Instagram. Tenho uma página no Facebook que chama Propósito Evolução Thiago Mendes. Um canal no YouTube que eu comecei lá em 2018, parei depois recontinuei agora esse ano. Chama Propósito Evolução Thiago Mendes. E hoje vamos falar de um tema bem interessante que eu coloquei o título da live de hoje é o seguinte: o que não pode faltar numa vida com realização. Então vai ser mais um ingrediente vital, mais um elemento vital nessa salada aí de o que envolve a gente, do que a gente precisa para juntar todo esses ingredientes e ter uma vida com realização. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar de um elemento vital numa vida com realização, né? E essa sacada eu tô trazendo de um cara que chama Martin Seligman. Esse cara, ele é um pesquisador, é um professor de uma das maiores universidades do mundo nos Estados Unidos, né? E ele foi, ele foi uma das pessoas que mais contribuiu com a psicologia positiva nos últimos 30 anos, nas últimas décadas, né? Aí você me pergunta, o que é psicologia positiva? A psicologia positiva é um novo approach da psicologia que vem crescendo aí nas últimas décadas. Por quê? Porque a psicologia até então ela era uma forma de resolver problemas, de resolver doenças, né? Então, a psicologia positiva, eu acho que eu já falei aqui algumas vezes que meu professor de yoga, ele falava que a evolução humana passa por 4 estágios principais. Então, o primeiro estágio é a doença. Então, se o ser humano ele está doente, ele precisa sair desse estágio o mais rápido possível. Da doença, ele consegue passar para o estágio de normalidade. Da normalidade, ele consegue se desenvolver. E o ápice do desenvolvimento é o estado de união, o estado de elevação da consciência, o samadhi, que fala na espiritualidade, no yoga principalmente. Então, se a gente olhar por essas lentes do meu professor de yoga, a psicologia normal, que a gente conhece, ela trabalhava só do primeiro para o segundo. Então, ele tirava a pessoa da doença para a normalidade e aí terminava. Então, esse approach é uma coisa que não fazia muito sentido e pesquisadores e psicólogos e cientistas decidiram trabalhar nessa frente, desenvolveram a psicologia positiva, que ela é nada mais do que você desenvolver, você entender, né, quais os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos necessários para a construção da felicidade, para construir o que é bom e não simplesmente tratar uma doença, tratar o negativo quando ele aparece, né? Então faz inclusive muito mais sentido, né? Pelo menos no meu ponto de vista faz, acredito que no seu também faz. Então é uma abordagem científica que foca nos pensamentos, nos sentimentos, nos comportamentos, com foco para desenvolver o que é positivo, o que é bom, para desenvolver a felicidade e não simplesmente não ficar doente, porque não ficar doente não é felicidade, não é binário, né? Felicidade e doença não é uma coisa binária, 0 ou 1. Então você pode estar normal, mas não pode ser feliz. Não significa você não tendo nenhuma doença, não quer dizer que você é a pessoa mais feliz do mundo. Então, esse é o approach da psicologia positiva. Então, esse cara foi um dos principais autores aí nos últimos 30 anos e ele tem, entre outros livros, eles têm 2 que são mais relevantes do que a gente vai falar aqui hoje. Um chama Felicidade Autêntica e o outro chama Florescer. O Felicidade Autêntica, o subtítulo dele é Use a psicologia positiva para alcançar todo o seu potencial. E o Florescer, o subtítulo dele é Uma nova compreensão da felicidade e do bem-estar. Então, nesse primeiro livro, Felicidade Autêntica, qual que é o approach dele? Ele fala que ele conta toda a história da pesquisa que ele fez e a pesquisa que ele fez tinha o tema central desse livro tá em torno dos 24 pontos fortes principais que o ser humano tem, né? Então ele alega que o ser humano tem 24 pontos fortes, né? Forças enquanto quase que virtudes, né? O ser humano
enquanto ser humano, ele tem 24 pontos principais que pode ser o ponto forte dele. E ele descobriu, ele chegou nesses 24 através de muita pesquisa, através de um trabalho feito pelo mundo inteiro, onde eles queriam responder uma pergunta. A pergunta que eles queriam responder é: se a gente quiser aumentar a felicidade das pessoas, o que a gente tem que fazer? Então essa foi a pergunta de partida para o trabalho que ele realizou. E a resposta que eles chegaram foi: as pessoas, para elas serem mais felizes, elas têm que usar os seus maiores pontos fortes. Elas têm que usar o que elas têm de melhor. Essa foi a resposta que eles chegaram. Então, voltando aqui no título, o que não pode faltar numa vida de realização? A resposta é usar o que você tem de melhor, usar os seus pontos mais fortes no que você faz na sua vida, da melhor forma que você conseguir. Então, como que eles fizeram esse trabalho? Foi um trabalho que eles fizeram em diferentes países, em diferentes continentes, com diferentes povos e diferentes culturas. E eles descobrindo que o que a gente precisa fazer para ser feliz é usar o melhor que a gente tem, usar os nossos pontos mais fortes. Eles decidiram, então vamos mapear todos os pontos fortes que o ser humano tem. E aí eles fizeram um trabalho aprofundado em vários lugares, com culturas diferentes, com países diferentes, com pessoas diferentes, para tentar enxugar, entender qual seria essa lista, quais são os pontos fortes que o ser humano tem, e eles consolidaram em uma lista de 24 pontos fortes. E aí, logicamente, eles foram consolidando, eles foram entendendo o que uma coisa significa, o que a outra significa, então isso daqui pode juntar com isso porque é mais ou menos a mesma coisa, e aí eles foram agregando, foram consolidando aquilo para chegar numa lista comum de 24 pontos fortes, que seria o ponto de partida para ajudar as pessoas a serem mais felizes. Então, todo mundo sabe, né, que a gente tem pontos fortes e pontos fracos. Mas por que numa vida de realização não pode faltar os nossos pontos fortes? O que esse cara descobriu é que se a gente cultiva e incorpora os nossos pontos fortes naturais, o que a gente tem, o que a gente traz de bagagem, aí tem gente que acredita em outras vidas, tem gente que acredita que a pessoa já nasce com talento mesmo, porque cada um é de um jeito. E o que ele descobriu é que quanto mais a gente incorpora isso na nossa atividade, em quem a gente é, e quanto mais a gente usa isso na nossa vida, na nossa carreira, a gente tem um potencial de experienciar muito mais felicidade, uma felicidade muito mais gratificante, muito mais profunda do que simplesmente essa felicidade rasa que a gente vê toda hora por aí. Né? Essa felicidade do estímulo, essa felicidade do prazer barato e tudo mais. Né? Então, esse estágio onde você tem uma vida onde você usa o melhor que você tem, usa seus pontos mais fortes, suas maiores forças, seus maiores diferenciais, isso ele chama de felicidade autêntica. Né? E aí tem um livro com esse título, Felicidade Autêntica. Então, inclusive, eu queria aproveitar para lembrar todo mundo que no dia 10 de setembro eu vou fazer uma aula online, estou chamando de Masterclass do Propósito. É um nome chique aí, mas é nada mais do que uma aula online grátis, que você precisa se inscrever no final, vou falar direitinho como que é, para quem ainda não se inscreveu. E nesse trabalho que eu venho preparando, eu vejo como que as coisas elas precisam encaixar para a gente ter uma vida de realização, né? Então, esse ponto de identificar quais são os nossos pontos fortes faz parte desse trabalho. Inclusive, parte desse trabalho dentro do trabalho do Martin Seligman, tem uma forma da gente fazer o processo que ele desenvolveu e descobrir dessas 24 quais que nós temos e tal. Né? O problema é que, infelizmente, eu não consigo fazer isso através das lives. Né? As lives, elas... nem que eu quisesse, eu conseguiria fazer isso através das lives, porque as lives, por definição, elas precisam ser inclusivas, elas precisam ser... a pessoa que apareceu aqui hoje pela primeira vez, ela tem que entender do começo ao final, ela não precisa ter assistido nenhuma outra live, tem que ser uma coisa inclusiva para se a pessoa cair de paraquedas aqui pela primeira vez, ela vai participar, ela vai entender, ela vai sair com alguma coisa dessa live.
Então, esse trabalho que eu sempre falo aqui de aprofundamento e de autoconhecimento, ele é um trabalho que ele exige compromisso, né? Ele exige um aprofundamento, ele exige trabalho, né? É um trabalho extenso, é um trabalho profundo. Então, por isso eu tive a ideia de fazer de propor isso como opção para pessoas que queiram aprofundar nessa jornada, para pessoas que veem o potencial que todo esse trabalho, que eu sempre sinalizo aqui, que todo esse trabalho tem, né? E isso vai fazer parte dessa apresentação. Eu vou mostrar nessa apresentação como que funciona, por que eu tive a ideia de fazer isso, de onde que isso está saindo, qual que é a minha história e tudo mais. Vai ser bem legal no dia 10 de setembro. E isso é um dos pontos que constitui esse trabalho, porque é uma peça-chave nesse quebra-cabeça de uma vida de realização, seja profissional, seja como pessoa. Então imagina, se eu tivesse que fazer isso aqui na live, esse processo, tem alguns processos que eu estou bolando lá dentro desse trabalho, que eu vou propor, que são processos que têm 12 passos. E o primeiro passo ele te revela uma coisa, aí no quinto te revela outra. Aí lá no oitavo você está pegando uma coisa que você tirou de um passo, que você juntou com o outro, e aí você vai. É montagem de um quebra-cabeça mesmo. Então, você precisa de uma sequência, você precisa de um ambiente restrito, você precisa de um trabalho aprofundado, você precisa de tempo para fazer alguns exercícios e tal, e tempo de você ficar sentado respondendo perguntas e refletindo sobre sua vida. Tem meditações guiadas a respeito de assuntos específicos e tal. Então, é um trabalho bem aprofundado. No final, eu vou lembrar aí como que se inscreve. Tem um link na minha bio lá, mas eu vou mostrar certinho como que é para quem tiver interesse. Mas é só um parênteses. Então, retomando, pelo menos para dar um norte, então, para quem está com essa curiosidade, pelo menos, então, o que o cara falou que eram esses pontos fortes? Eu anotei alguns aqui. Então, vamos lá. Ele fala, tem desde coragem, lealdade, bondade e generosidade como uma coisa só. Então, ele meio que sintetiza algumas coisas porque é muito correlacionado, então isso forma um ponto forte único. Então, coragem, lealdade, curiosidade, bondade e generosidade como uma coisa só, otimismo e positividade como uma coisa só também, amor por aprender, né? Sabedoria. Então, você vê que são coisas que cobrem vários aspectos da nossa vida, né? São várias áreas diferentes da vida e esse cara elencou tudo isso nesse trabalho extenso que eles fizeram. E aí você pode perguntar, beleza, esse cara tem um livro que chama Felicidade Autêntica, mas o que para ele então é felicidade, né? E como eu disse, para ele felicidade é usar o máximo os seus pontos fortes na sua vida. Daí vai sair o máximo da felicidade que você pode ter, né? E se a gente olhar para a sociedade, quantas pessoas, né, que a gente vê que realmente tem isso no dia a dia delas, que vivem essa vida onde elas estão usando o máximo do seu potencial diariamente, né? Trabalhando em áreas e atividades onde elas estão usando o máximo, o melhor que elas têm todo dia no que elas escolheram para fazer, né? Na minha vida eu vejo que muito poucas, porque muitas vezes a gente é limitado por várias coisas, a gente é limitado por várias situações, né? Se você trabalha no emprego é difícil porque vai ter uma coisa que você vai conseguir usar aquilo ali, mas você vai usar, talvez lá em 20% da sua função vai ter um ponto forte seu muito, muito relevante que em 20, 30% do que envolve a sua função você consegue fazer. Então sempre ter esse encaixe perfeito é muito difícil. E o objetivo de hoje é falar exatamente disso, de como trazer mais isso para a prática, né? Então poucas pessoas conseguem ter esse alinhamento perfeito do que você faz no que você é bom, né? Então eu vou dar hoje as dicas no meio. Então vamos lá. O primeiro ponto, né, que você pode se perguntar é o quanto você está alinhado com isso, né? Então quanto disso você consegue colocar em prática todos os dias, né? Então a mensagem da live de hoje é justamente de que as pessoas de maior sucesso, e quando falo maior sucesso, não simplesmente eu já tive vários conceitos de sucesso, eu falei disso numa live também, né? Existe o sucesso que a sociedade coloca um checklist para você, existe o sucesso interno, o placar interno, eu falei isso também. E quando eu falo sucesso é um placar interno, é um ponto onde você está vivendo de uma autoexpressão,
Você está dando o que você tem para dar de melhor. E as pessoas de maior sucesso, e até financeiramente, até de prosperidade, mas um sucesso profundo, um sucesso autêntico, são as pessoas que, ao mesmo tempo, são mais, conseguem juntar. As pessoas que juntam sucesso e felicidade, elas são pessoas que têm esse alinhamento, que estão utilizando ao máximo o seu potencial, seus maiores pontos fortes no que elas escolheram para fazer. E, naturalmente, muitas pessoas também que se sabotam, que não têm realização profissional e tudo mais, são as pessoas que estão deixando isso na mesa, estão deixando seus pontos fortes na mesa e não estão utilizando o máximo que elas têm, né? Então, o approach aqui do Martin Seligman por exemplo, se você tem como um ponto forte seu amor por aprender, por exemplo, isso simplesmente significa que você deveria construir, arquitetar a sua carreira, a sua vida de uma forma que gire em torno desse ponto forte, o máximo possível, né? Mas naturalmente isso não é fácil, isso não é simples de fazer, isso demanda muito trabalho mental, isso demanda até estudar marketing, entender de nicho, a gente vai até falar um pouco disso aqui mais pra frente, mas inclusive por isso que é a importância dessa aula lá que eu vou dar no dia 10 de setembro, que a gente consegue, o objetivo é te dar uma ferramenta para juntar vários fatores disso, porque às vezes a teoria ela soa bem, mas na prática é mais complicado, porque isso é um quebra-cabeça muito complexo de montar, né? E outro exemplo, por exemplo, se em vez de ser amor por aprender, o seu ponto forte fosse lealdade e trabalho em equipe, que é um outro que consolida em um, né? Então a primeira dica seria, quanto da minha vida está alinhado com isso? É a primeira coisa que a gente tem que se perguntar. Quanto da minha vida está alinhado com isso? Segunda coisa que a gente, e pela minha experiência pessoal, muitas vezes as pessoas que eu conheci e tal, até pela dificuldade dos contextos das realidades, né, da empresa, a gente é muito engessado muitas vezes. Muitas vezes a gente tem muito pouco alinhamento, né? Então a primeira pergunta é quanto da nossa função está alinhado com isso? Segundo, beleza, mesmo se não tiver, como que eu faço para alinhar mais a minha vida com isso, né? Então esse seria o próximo passo. O que eu consigo fazer para fazer esse encaixe melhor? E aí tem um terceiro passo que é muito interessante, que eu escutei uma vez falar. A primeira vez que eu escutei falar disso, eu escutei a pessoa falava do poder do e se, da expressão e se, né, que do inglês what if, o poder do e se. Então a terceira pergunta é justamente isso. A terceira pergunta é: e se toda a minha carreira fosse ao redor desse ponto forte, do tema lealdade e trabalho em equipe, por exemplo? Como que isso seria, né? Então, inclusive, a resposta dessa pergunta, eu já te falo. A resposta dessa pergunta vai te falar se você está no caminho certo. Por quê? Se você, ao imaginar uma vida onde você esteja completamente em torno do que você tem de melhor, do seu maior ponto forte, nesse caso, por exemplo, lealdade e trabalho em equipe. Se você imaginar uma vida onde você está vivendo em torno desse valor, em torno desse ponto forte, só de imaginar, só de visualizar essa vida, você já se empolga. Você fala, nossa, eu nunca pensei que isso fosse ser possível. Eu nunca considerei isso como uma possibilidade. Aí você já fica com aquele frio na barriga, mas é aquela empolgação, aquela animação de, cara, será que eu estou viajando demais ou será que é possível viver isso? Né? Então, se você tem esse tipo de reação ao fazer essa pergunta sobre um ponto forte seu, sobre uma característica muito relevante sua, né? E se minha vida fosse em torno disso que eu tenho de melhor? Se você se empolga, se você tem uma resposta do organismo, né? Porque o seu organismo ele tem uma resposta, né? Em inglês se chama gut feeling, que é uma intuição que vem do gut, que vem das tripas, né? Que vem de dentro, que vem do seu organismo. Se essa resposta ela é positiva, se isso te anima, quer dizer que esse pode ser o caminho, né? Então isso mostra o poder dessas perguntas aqui que a gente está fazendo. E por que funciona assim? Porque o seu organismo, né, você, por mais que às vezes até não conscientemente, a gente tem
essas respostas que ajudam a gente a saber se a gente está no caminho certo ou não, mas intuitivamente você sabe, porque isso faz parte de uma autenticidade, isso faz parte da integridade, né? A inteligência do seu organismo enquanto ser humano, ele sabe se você está no caminho certo, ele sabe se isso faz sentido ou não faz, se isso está alinhado, se não está. Né? Isso tem a ver com uma autoexpressão, tem a ver com uma autenticidade com você mesmo. E todos esses pontos, né, autoexpressão, autenticidade, integridade com você mesmo, são fatores-chave numa vida de realização. Então, essa bússola interna, ela está dentro de você o tempo inteiro. Então, se você faz as perguntas certas, às vezes as respostas começam a aparecer. Né? E uma distinção que esse cara faz, o Martin Seligman, ele fala o seguinte: bom, beleza, a gente tem pontos fortes e tem pontos fracos, mas será que a gente deveria viver uma vida trabalhando para melhorar as nossas fraquezas ou para potencializar o que a gente tem de melhor? O que vocês acham? Né? Isso é um ponto interessante também, porque na escola a gente naturalmente acaba construindo uma mentalidade de que a gente tem que ser bom em tudo. Né? Se você tirar 10 em português, mas tirar 5, 4 em matemática, não serve. Né? Porque você tem que ser bom pelo menos na média em tudo. E tinha escola que a média era até 7. Né? E tinha escola, a minha, graças a Deus, era 6. Então já dá uma folga. Mas existe esse debate, né? Essa pergunta é interessante. Será que a gente tem que a gente tem que trabalhar para melhorar o que a gente é ruim ou a gente tem que focar no que a gente é bom para fazer aquilo ter mais valor ainda, né? O que será que é o certo? Na escola fala uma coisa, no empreendedorismo, por exemplo, fala outra. No empreendedorismo tem a curva ABC, né? Quais as atividades que te dá mais resultado. E no empreendedorismo é falado, você tem que focar o máximo da sua energia nos 20% das atividades que te dão 80% do resultado. Né? A regra 80-20 eu acho que chama e tal, que é a curva ABC também. Então, esse cara, o Martin, o que ele fala? Ele fala que a gente tem que, embora todos tenhamos, todos temos fraquezas, a gente deveria focar nos pontos fracos menos do que a gente acha que deveria. Ou seja, a gente deveria focar em especializar no que a gente é bom. A gente devia focar a energia, concentrar no que você é bom e especializar naquilo para desenvolver aquilo o máximo possível e conseguir ter o máximo de realização, principalmente na carreira. Né? Então, se, por exemplo, gostar de aprender um ponto forte seu, se gostar de aprender não é um ponto forte seu, nem trabalhar em equipe, cara, deixa isso pro lado, vai focar no seu ponto forte, no que faz sentido para você, no que você é bom e não se preocupa muito com as coisas que são fraquezas suas, né? E o que ele fala que é importante é a gente achar coisas do que você é bom e trabalhar com consistência naquela coisa, porque isso sim vai te dar muito mais potencial de ter realização. Né? Mas também é lógico que a gente tem que olhar dos dois de várias perspectivas, né, para ter uma visão mais coerente. Se por um lado, do ponto de vista de carreira, do ponto de vista profissional, isso não faz sentido, eu acho que, por exemplo, do ponto de vista pessoal, eu acho que faz sentido a gente desenvolver as nossas fraquezas. Eu acho que a gente, enquanto ser humano que vai evoluindo, eu acho que faz sentido a gente tentar elevar a nossa barra interna como um todo, né? Isso é um approach mais holístico, isso é um approach mais de equilibrar quem a gente é, de nos desenvolver de uma forma sustentável, de uma forma harmônica. Né? Então, nesse ponto de vista de desenvolvimento pessoal, eu acho que faz sentido trabalhar nos pontos fracos para a gente se desenvolver como um todo, mas na hora da carreira, eu acho que faz muito mais sentido pegar uma coisa e ficar boa nela e para você até poder gerar valor com aquilo, né? Pegar uma coisa que você se especializa naquilo e você vai ficar muito bom naquilo. Né? E por quê? Por que isso faz sentido, você especializar em vez de tentar ser bom em tudo? Porque senão a gente cai na síndrome do pato. Qual que é a famosa síndrome do pato? É aquele que faz um tanto de coisa, mas não é bom em nada. Né? Então, o pato, ele voa,
ele nada e ele anda, ele corre, voa, nada, mas ele não é bom em nada, ele não é referência em nada. Então, como que ele vai ajudar alguém a fazer alguma coisa, né? Na analogia, se você for um profissional pato, quem que vai te procurar? As pessoas, quando elas procuram alguém, quando elas procuram um serviço, quando elas procuram um profissional, quando elas procuram qualquer coisa, uma pessoa para gerar valor para elas, para resolver um problema, elas vão procurar a pessoa que é melhor no que ela faz, né? E aquele cara que ele é bom numa coisa só, que é o que ela precisa nesse momento, né? Inclusive na live passada a gente falou exatamente quem que é esse cara, né? Quem que é esse cara? Esse cara é o mestre. Esse cara é o cara que masterizou alguma coisa na vida. É o cara que ficou muito bom em alguma coisa, que as pessoas até procuram ele para pedir ajuda, para pedir assessoria, para pedir uma consultoria, para desenvolver um trabalho em cima daquela coisa, porque aquele cara ele é referência no que ele faz, né? Então você nunca vai ser referência em alguma coisa se você está tentando ser bom em tudo, porque para ser referência, eu falei do processo de maestria na live de terça, é justamente você precisa de décadas, você precisa de foco extremo, você precisa de entender como que a arte de desenvolver uma habilidade funciona, precisa de muita paciência, então não é fácil. E uma pessoa demora décadas para ficar boa em alguma área da vida, então não vai ser tentando ficar bom em tudo que a gente vai conseguir se destacar enquanto profissional. Faz mais sentido pegar uma coisa e ir fundo naquilo. Aí você me pergunta, beleza, então como que a gente usa isso mais na prática, né? Como que a gente consegue trazer mais disso para a prática? Uma outra forma que é mais sutil e a gente consegue usar isso para a prática. Os seus pontos fortes, eles vão te ajudar a te direcionar na sua carreira. Como assim? Mesmo quando você já sabe qual ramo você quer atuar, qual que vai ser a sua área de atuação, e você já escolheu uma área na vida que você quer exercer a sua carreira, você quer se desenvolver, os seus pontos fortes vão te ajudar na hora de você subnichar dentro daquilo, né? Como assim? Você subnichar dentro da sua carreira, dentro da sua área de atuação. Então, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que ela tem... Vamos supor que uma pessoa ela tem dois pontos muito fortes. Um é coragem, determinação, e o outro é trabalho em equipe. E ela decide ser um atleta. E tudo isso encaixa com o atleta, né? Com essa questão do esporte, né? O esportista, por definição, ele é um cara que ele tem muita determinação, ele tem uma coragem muito forte, isso brilha dentro dele, então é um ponto em comum nos atletas. Mas o trabalho em equipe também, na maioria das categorias, o trabalho em equipe faz muito sentido. Mas vamos pegar um exemplo hipotético. Então vamos imaginar, por exemplo, um tenista, um piloto de Fórmula 1 e um jogador de futebol. Então vamos lá, os três precisam de coragem e determinação. Então eles decidiram ser atletas. Mas os três também têm trabalho em equipe. Então vamos lá, um tenista, ele precisa de algum trabalho em equipe? Precisa, porque ele tem um fisioterapeuta, ele tem um técnico, às vezes ele joga uma dupla, né? Aí já é uma coisa mais de trabalho em equipe. E muitas vezes esses caras são híbridos, eles jogam parte do ano, simples, e quando tem alguma oportunidade, alguma competição específica de dupla, eles também jogam. Então o tenista ele precisa de algum trabalho em equipe, ele pode utilizar essa força que ele tem sendo um tenista. Vamos para o piloto de Fórmula 1. O piloto de Fórmula 1 é curioso, porque as pessoas acham que o piloto de Fórmula 1 faz tudo sozinho, né? Porque na hora que sai lá na estatística, né? Que o Hamilton ganhou sei lá quantos títulos, na hora de sair na foto, de pegar o troféu e de entrar para a história, quem entra é o piloto de Fórmula 1. É o piloto, né? O cara que dirige o carro. Mas a maioria das pessoas não sabe que uma equipe de Fórmula 1 ela tem de 500 a 1.000 pessoas que trabalham na fábrica só naquilo, só naquele projeto, né? Então, o piloto de Fórmula 1 ele precisa ter um trabalho em equipe porque ele precisa conversar com o engenheiro, ele precisa saber se comunicar o que está dando certo, o que está dando errado, né? Ele precisa ter uma interface com muita gente para resolver muita coisa e cada coisa é uma pessoa diferente que resolve. Então tem um cara só da suspensão, tem um cara só do ajuste do ajuste eletrônico do motor, da curva de potência, tem um cara só da estratégia da corrida,
Tem um cara que é o chefe de todo mundo, tem os caras técnicos que desenvolvem o motor, que estão desenvolvendo o carro para o ano que vem, então eles precisam da opinião do cara para saber se aquilo vai dar certo, se aquilo vai ajudar ou não vai ajudar. Então olha só como que tem trabalho de equipe presente naquilo. Mas na hora do vamos ver, na hora que o cara senta, na hora da bandeirada que começa a corrida, 80% é o piloto, né? Então olha só como que essa coisa já começa a mesclar. Ele precisa ser muito bom sozinho, do foco dele, da determinação, do trabalho mental que ele precisa ter, porque na hora do vamos ver vai ser ele sozinho e enquanto trabalho de desenvolvimento, que sei lá, deve ser inclusive 80, 90% do tempo, que ele fica só fazendo corrida o ano inteiro, a maioria do tempo ele está desenvolvendo o carro, ele está conversando com questão de gente. Então, em 80, 90% do tempo, ele vai estar precisando utilizar muito a capacidade de trabalho de equipe que ele tem, muito mais do que o tenista. E no terceiro caso, o jogador de futebol, ele também precisa de ter um trabalho em equipe muito mais do que os dois. Porque na hora do vamos ver, na hora que o juiz toca o apito, ele sozinho não resolve nada. Inclusive, se ele não estiver resolvendo, o técnico manda ele sair para entrar outro. Então, é muito mais trabalho em equipe ainda, porque até na hora do vamos ver, ele é nem 10%, porque são 11 em campo. Então, olha só, mesmo que os três sejam atletas, mesmo que os três tenham trabalho em equipe e coragem como um fator, um ponto forte, uma característica relevante, e por isso eles escolheram fazer o que eles fazem, ser um atleta de alta performance, ele entender o quanto de trabalho em equipe ele realmente é bom, realmente é um ponto forte, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, esse entendimento dele vai fazer a diferença para ele escolher se ele vai ser o primeiro, o segundo, a diferença, o primeiro, o segundo, o terceiro, essa diferença ela varia muito dentro da mesma área, que é uma área o quê? De atleta de alta performance para competição. Então, qual que é o ponto aqui? Você ter uma clareza em cima dos seus pontos fortes vai te dar essa capacidade de você encaixar e escolher a coisa que você vai poder aproveitar no máximo do seu potencial, dos seus pontos fortes, das suas características, das suas até, quiçá, virtudes, né? Você pode chamar também dessas como se fossem virtudes que você tem, né? Então, eu falei aqui da clareza dos pontos fortes, que é um passo para entender. Inclusive é um passo para entender mais o seu eu autêntico. O que você quer da vida de verdade. Isso você usa para se achar melhor até na vida. Para você, inclusive, saber quais são suas metas. O que vai fazer mais sentido para você. O que você quer da vida. Quais são seus desejos. Para você se achar enquanto eu autêntico. Faz sentido você dominar, você ter muita clareza no que você é bom. Para você conseguir jogar mais disso na sua vida. Deixar mais presente situações onde você esteja sendo melhor aproveitado, né? E como eu disse lá atrás, isso faz parte de um quebra-cabeça, essa correlação entre suas características, o que você é bom, as suas paixões, os seus talentos, o que tem valor para você. Se isso tudo não estiver alinhado, em algum momento lá na frente, você vai ter frustração, as coisas vão começar a ir para o outro lado. Então, por isso que eu acho que na vida uma das coisas mais importantes que tem é esse trabalho de base do autoconhecimento, de você se conhecer, saber o que é importante para você, o que você gosta, o que você é bom, e você começar a juntar todos esses parâmetros. Tem mais fatores, né? Todas essas peças do quebra-cabeça para que você consiga ter acesso a níveis altos de realização, né? Então, o que faz sentido na construção de uma vida de realização? Faz sentido você ter uma vida onde que você construa em torno dos seus 3 principais pontos fortes. Talvez até, quiçá, do seu ponto forte número 1. Imagina aquela pergunta, e se? E se você tivesse uma vida construída em torno do seu maior ponto forte? Como que seria muito mais legal? Como seria muito mais empolgante o seu dia a dia, né? Olha o valor que isso vai trazer para a sua vida, tanto para você quanto para quem vai se relacionar com o que você tem a oferecer, seja seu chefe, seja seu cliente, seja um departamento que precisa de você para alguma coisa, né? Então esse alinhamento ele é muito poderoso,
né? Então, esse alinhamento ele vai te dar a possibilidade, ele vai potencializar a sua possibilidade de ter uma carreira de sucesso, né? E não só ter uma carreira de sucesso, mas ter mais momentos de flow, mais momentos de felicidade, mais momentos de realização. Quem sabe até ser mais confiante, né? Quem sabe até se sentir mais forte, mais contribuindo mais. Isso é muito contraintuitivo, né? Olha só, estou falando que você pode ser mais feliz se você estiver contribuindo mais. E isso vai do contrário do que as pessoas geralmente pensam. As pessoas pensam que a vida com mais realização, a vida onde você é mais feliz, vai ser a vida onde eu vou estar tendo mais de fora, recebendo mais de todo mundo, seja da minha empresa, seja das pessoas que estão comigo, seja dos meus funcionários ou dos meus clientes. Então existe essa inversão, é justamente o contrário. A vida de mais realização, de mais felicidade, o cara estudou décadas sobre a felicidade, sobre psicologia positiva, como que você constrói uma vida de felicidade, como você constrói a coisa boa e não simplesmente cura a coisa ruim. Então, a conclusão do cara é que você vai ser o mais feliz quando você estiver contribuindo o máximo com o que você tem de melhor, né? Isso vai contra o que a gente normalmente pensa, né? Olha que louco. E então, o trabalhar para ter essa clareza não é fácil, né? Como eu disse, o potencial desse trabalho que eu tô querendo desenvolver, que eu vou apresentar no dia 10 de setembro, é justamente esse trabalho de aprofundamento, de entender quem eu sou, o que é importante para mim, o que eu tenho de melhor para contribuir, o que eu gosto, e conseguir amarrar tudo isso, conseguir juntar todas essas peças do quebra-cabeça para construir uma vida com realização, para conseguir viver seu propósito, né? Então, dá trabalho? Dá, mas na hora que você constrói essa clareza, na hora que você enxerga isso de forma clara, as coisas começam a encaixar e aí tudo muda, né? Aí sua vida começa a ir para uma outra direção e as coisas começam a acontecer e você começa a ter mais realização, as coisas começam a fazer mais sentido, né, na sua vida. Então, como eu disse, eu vou fazer essa apresentação lá no dia 10/9. Não vai ser uma live normal, vai ser uma live específica onde você vai precisar acessar pelo link, né? Então, para você se inscrever, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. É aqui, ó. Quem quiser se inscrever é só entrar no meu perfil e aí vai ter lá, eu coloquei aqui, ó, inscrições para a Masterclass do Propósito. Então tem esse link, você clica nesse link, se inscreve e aí lá no dia 10 eu vou te mandar um e-mail e quando você se inscreve, é importante lembrar que quando você se inscreve, você vai receber um e-mail nesse e-mail que você cadastrou para primeiro confirmar e só depois que você confirma que o cadastro passa a valer. Então é importante lembrar isso, porque você vai receber um e-mail que você tem que procurar. Às vezes ele chega na lixeira, às vezes ele chega em outro lugar, no spam, não sei. Os testes que eu fiz, vários chegaram normal mesmo, mas é bom dar uma olhada se não chegar. Então você confirma e aí a gente vai mantendo o contato para lá no dia 10 você conseguir participar. Então no dia 10 não vai ter essa live aqui normal, vai ser uma live específica onde eu vou contar a minha história, vou até mostrar algumas fotos, vou falar dos porquês que estão por trás disso tudo, né? Quais são os meus porquês, né? E como que isso tudo se encaixa para mim e o que eu fiz na minha vida que foi para esse lado, por que eu acho que essa forma de resolver o problema da felicidade, da realização profissional, da realização pessoal, por que eu acho que esse jeito de resolver faz muito mais sentido. Beleza? Era isso que eu tinha para a live de hoje. Agradeço a todos que conectaram e até a próxima na terça-feira. Beleza? Grande abraço e até mais.